Tá gravando. Boa noite, mais uma vez aqui no canal. Vamos estar lendo os Salmos 23, né? Salmo 23 que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo, querido, é um salmo assim muito poderoso. É bom a gente estar sempre, né, lendo ele diariamente, o Salmo 23, o Salmo 20, o Salmo 91, né, o Salmo 121, porque são salmos de guerra, né, e é bom a gente estar sempre orando, clamando pela nossa família, com oração de guerra, né, guerreando pelas nossas vidas, pelas nossas causas, pelas nossas famílias. Precisamos fazer essa oração todos os dias, né? Dentro da nossa casa, né? A gente coloca um louvor assim que glorifique o nome do Senhor, que fale do amor dele, um louvor, né, que chame a presença do Senhor. E esse salmo, eu amo esse salmo porque ele fala que o Senhor, ele é o nosso pastor, né? O que um pastor faz? Um pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, e foi exatamente o que o nosso mestre Jesus, ele fez. Ele deu a vida dele, né, naquela cruz do Calvário, em prol das nossas vidas, né? Ele foi mutilado, ele derramou o sangue dele para que através das pisaduras dele nós fôssemos sarados, curados, restaurados, recebêssemos salvação e direito de voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o céu. E a gente vê que um pastor, o papel de um pastor é guardar pelas suas ovelhas. E quando a gente vai pesquisar a vida de um pastor lá no Oriente Médio, você vê que o pastor geralmente ele anda com uma outra pessoa do lado, um jovem, menina ou menino, porque as ovelhas, ela conhece a voz do pastor. Quando ela escuta a voz de um desconhecido, ela não vai, a ovelha ela é muito medrosa. Então ela só vai quando o pastor chama. Então ela conhece o pastor dela. Então geralmente lá no Oriente Médio, o que acontece? O pastor, ele pastoreia suas ovelhas e tem do lado um jovem, adolescente, menino ou menina, né, que vai acompanhando também, porque no caso, se o pastor ele morrer, então aquele ali, as ovelhas já conhecem aquele outro lá que está diariamente com eles. E a gente vê que no Oriente Médio, o pastor ele sai de manhã muito cedo, né? Chega no curral, pega suas ovelhas, ele conta uma por uma, né? E sai guiando com aquelas ovelhas no deserto, procurando pastagens, procurando águas, né? Para o seu rebanho. E isso é diário. Esse processo, todos os dias o pastor faz isso. Então ele sai no deserto guiando as suas ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas, né? E as ovelhas elas seguem, elas não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, elas seguem, né, o seu pastor, elas não se perdem. E é engraçado que mesmo quando lá no deserto há outros pastores com outros rebanhos, elas estão tão acostumadas com o seu pastor, com a voz do seu pastor, que elas não se perdem uma da outra. Elas não vão para outro rebanho com outro pastor, não, elas seguem direitinho o seu pastor, porque ela conhece a voz, ela conhece o cheiro, né? E o Senhor Jesus, ele quando ele falou que ele é o bom pastor, né? É exatamente isso que ele faz, né? Que ele quer que a gente, como ovelha, conheça a voz dele, né? E siga ele, siga o cheiro dele, siga os passos dele, vá com ele por onde ele for, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem se misturar com outros rebanhos, reconhecendo que a voz dele
o comando dele, tá? Lá no Oriente, existem muitos lugares acidentados, né? As águas, muitas vezes, elas não são limpas. E a ovelha, o pastor, ele vai adiante, guiando a ovelha, protegendo ela para que ela não caia no despenhadeiro. E se porventura ela venha se extraviar, ele vai atrás, o cajado, a ponta do cajado é para pegar de volta a ovelha quando ela cai no penhasco, né? Ou quando a ovelha ela é muito teimosa, né, que precisa de uma correção, né, ele vai lá dar uma batida, né, na cabeça para que ela volte de volta para o aprisco. E de verdade, queridos, nós somos assim. Nós somos teimosos e na maioria das vezes nós precisamos de uma pancadinha na cabeça, né, para a gente ir na direção do Senhor. E a ovelha, se vocês pesquisarem, a ovelha ela é muito medrosa, né? A ovelha ela tem medo da própria sombra. Quando ela vai beber água, que ela vê a sombra dela, ela volta para trás, ela não bebe água. O que o pastor faz? Ele vai lá, enche a mão dele de água e coloca para a ovelha beber. E engraçado que daquela mesma água que a ovelha bebeu, ele próprio bebe, né? E o nosso Senhor, ele é assim conosco, né? O nosso Senhor, ele está sempre a nos guardar, nos proteger. E assim, de verdade, queridos, é um privilégio estar diante desse Deus. É um verdadeiro privilégio, uma honra, né? Porque é um Deus tão incrível que deixou tudo, sabe? Você consegue imaginar, deixou toda a glória dele lá em cima e veio a este mundo em forma, né, humana como a gente, carne e osso, passar por tudo que a gente passa, né, para nos entender, que veio sabendo que ia morrer pelas nossas vidas e que não desistiu. Ele poderia ter desistido, mas ele não fez por amor às nossas vidas. Assim, a gente tem que louvar e engrandecer e agradecer a ele todos os dias por isso, por essa tão grande salvação, por hoje a gente ter direito de voltar para o nosso verdadeiro lar, que é o céu, perto do Senhor, né? Tudo que ele passou, né, por nós naquela cruz, nós temos só que agradecer a Deus, né? E às vezes a gente neste mundo passa tão pouca situação e a gente desiste fácil, né? Quando a gente desiste da presença do Senhor, a gente está levando o Senhor de novo naquela cruz, né? Então, assim, tantas e tantas vezes que a gente desiste tão fácil da presença do Senhor e assim eu falo por mim mesmo, quantas vezes que eu fiz isso e eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo, esse Deus tão incrível, maravilhoso, nunca desistiu de mim, né? Nunca, esteve sempre do meu lado, sempre, mesmo nos piores momentos, mesmo eu não conseguindo ouvir a voz dele porque eu não dava lugar, né? E ele estava ali, e ele está aqui, e ele não desiste de nós. Então, assim, querido, por maior que seja o seu problema, você tenha um pastor. E eu quero te falar, assim, que o pastor também, quando ele chega no deserto, ele tem um aprisco, né? Geralmente, um aprisco que já é feito, assim, tipo como se fosse... Tem uns que colocam palha, né? Tem outros que é de barro, tipo, né? Que eles fazem. E a porta é o pastor. A porta é o próprio pastor, porque ele coloca as ovelhas lá dentro do aprisco e a porta ele deita no aprisco para que não venha à noite, não venha o ladrão entrar e roubar as suas ovelhas, para que não venha animais e passe para matar as suas ovelhas. Então você vê que Deus, quando ele falou isso, ele fala que ele é a porta do aprisco. Então, assim, não se preocupe que você está dentro desse aprisco, você está protegido, o Senhor está na porta, te protegendo e te guiando, tá? Você pode dizer assim, nossa, mas a minha vida está assim, uma bagunça. Então, eu quero te aconselhar
a se aproximar mais desse pastor, né? Porque ele só quer isso, né? Se aproxima desse pastor. Se aproxima do pastor das suas almas para que ele possa te guiar, para que ele possa te proteger. Se aproxima, busca o Senhor verdadeiramente com todas as suas forças. E assim, se você não tiver forças, fala para Deus. Embora ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente vai falar, antes mesmo a gente pensar, ele já sabe o que a gente vai falar, certo? Mas mesmo assim ele quer ouvir. Então assim, eu te aconselho a senta, fala assim, Senhor, eu não tenho forças para te buscar, mas mesmo na minha falta de forças ou na minha falta de fé, eu vou te buscar assim mesmo. E pede para o Senhor ele se revelar a você. Mas para isso você tem que querer, todo dia pede, todo dia, querido. Você vai ver que um dia após o outro, as coisas elas vão mudando aos pouquinhos. Você precisa estar lendo a palavra. Leia a palavra, porque a palavra do Senhor é o nosso guia, né? Através da palavra o Senhor fala conosco, porque a palavra é voz de Deus, né? Ore mesmo sem força. Vá orando diariamente. Quando você vê, você vai estar, né, verdadeiramente, completamente na presença do Senhor. Amém? Que o Senhor assim abençoe a sua vida grande e poderosamente, que você possa ter realmente um encontro verdadeiro com o seu Deus, que você possa assim ter uma comunhão maravilhosa, que é isso que Ele quer, porque o Senhor, Ele, como eu já falei outras vezes aqui, o Senhor, Ele nos criou para o louvor da glória dEle, né? Ele nos criou para termos intimidade com Ele, porque, queridos, pensa comigo, o Senhor criou o primeiro casal, né? Família. Um pai e uma mãe, ele tem intimidade um com o outro, ele tem intimidade com os seus filhos, né? E Deus, ele é o nosso pai, então ele quer isso dos filhos, e os filhos têm que querer. O Senhor, ele está na porta batendo, né? Dizendo, eu estou aqui, abre a porta para eu entrar, mas cabe a nós abrir essa porta para o Senhor entrar verdadeiramente, fazer morada em nós. Então assim, abre essa porta, que você possa abrir essa porta, né, de comunhão com o Senhor, que você possa conhecer o Espírito Santo intimamente, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa maravilhosa, ele fala. E um conselho que eu te dou, quando você começar a orar, bote um louvor de adoração, um louvor que exalte o nome do Senhor, né? E comece a chamar a presença do Senhor, fala para Ele que você ama Ele, que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, que Ele é cheiroso, que Ele é poderoso.